O Internacional começou na manhã dessa terça-feira, basicamente, a organizar o seu time para jogar no sábado contra o Caxias, a primeira das duas partidas da semifinal do Campeonato Gaúcho. E enquanto isso, lá na Europa, tem notícias nada boas a respeito do Arangues. E o presidente Alessandro Barcelos, nessa manhã, falou sobre Enervalência, Cuejar e possibilidades de reforços ainda nessa janela até o dia 4 de abril. Vamos conversar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vocês estão vendo, né? Tô no CT do Parque Gigante, passei a manhã toda aqui, alguma boa parte da tarde e tô trazendo algumas informações importantes para vocês a respeito do treino, outros bastidores sobre negociações, questões também que valem a gente dar uma repercutida sobre a Liga Forte e para vocês entenderem algumas, não só questões polêmicas, mas principalmente perguntas que vêm sendo feitas ao longo aqui dessa semana, principalmente nos conteúdos que eu tenho gravado, tá? Eu posso dizer que eu tô razoavelmente bem, tá? De informação a respeito disso e eu acho que vale a pena vocês ficarem comigo até o final do vídeo, deixar o teu like e também te inscrever aqui no canal, porque tem muita coisa sempre bacana pra gente repercutir do Internacional toda a parte da manhã e toda a parte da tarde aqui nos conteúdos, beleza? Eu quero te convidar também para tu acessar KTO.com, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de free bet na minha parceira aqui, que é a KTO, né? Então você sabe como é que funciona. Bota lá, cadastro na KTO, bota o cupom Ernest e vai ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, a primeira carga, pra gente brincar junto aqui, pra gente ganhar um dinheiro, botar uns pila. Tem Champions League essa semana, né? Vale muito a pena a gente pegar e tentar ganhar um dinheirinho. Vamos lá. O Inter trabalhou na parte da manhã, tá, gente? Sem uma definição de time. Ainda é muito cedo, né, pra gente chegar e dizer que o Mano Menezes vai... O que o Mano Menezes, na verdade, vai fazer contra o Caxias. O Inter fez uma atividade hoje pela manhã de trabalhos físicos e depois uma parte físico-técnica, tá? Em que 3 grupos divididos num campo reduzido, eles tinham que não só trocar bolas de uma forma muito rápida, muito dinâmica, mas também um trabalho de pressão, né, muito grande em termos de roubada de bola. Aquela coisa que a gente está, basicamente a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, né? Esse tipo de trabalho ele é muito interessante porque a gente consegue ver, por exemplo, os grupos que se formam. Por exemplo, os defensores eles estavam em um dos grupos, né, o de colete branco, por exemplo. Os atacantes estavam no grupo sem colete. Então, basicamente, né, quando um enfrenta o outro, a questão do trabalho ela é muito mais forte, muito mais, né? Tipo, pensa, os titulares estão indo contra os defensores titulares também, né? E isso faz com que o embate e, obviamente, o treino, o trabalho suba de qualidade. Nesse sentido, a gente também tem o Baralhas terminando uma espécie de retreinamento por conta, né, do problema que deixou ele de fora do jogo agora contra o Esportivo, uma questão do tornozelo, né, estava inchado e tal, desde o Grenal, e aí ele deve estar de volta aos treinamentos, aos trabalhos nessa quarta-feira, no máximo quinta-feira, mas a ideia é que amanhã já esteja à disposição do Mano Menezes. Então, mais uma alternativa para o Mano no meio-campo. E a questão do gol. Esse é um bastidor interessante, tá? Porque o Kehler, ele tá com um aparelho, uma espécie de placa nos dentes, né? Porque ele perdeu um dente e metade do outro num choque com o Vitão no Grenal, né? E aí ele fez vamos dizer, já botou um novo dente, já fez toda a reformulação, vamos dizer, bucal, né? Só que ele teve uma lesão na raiz do dente. E ainda, obviamente, deve estar tomando anti-inflamatório, deve estar tomando remédio para dor e tal. E tem que ver como é que ele vai se comportar ao longo da semana para saber se vai sim ou se não vai poder jogar agora contra, vamos dizer assim, o Caxias nessa primeira partida agora da semifinal. A tendência é que esteja em campo sim, tá? Mas ainda precisa, para poder cravar mesmo, um segmento, né? Vamos dizer, um cuidado para ver como é que ele se comporta em termos até de não só de dor, mas até de reflexo por conta da dor,
tá? Então isso aqui é no treino da parte da manhã. Gente da Liga Forte, tá? Tem muita gente me perguntando o seguinte: 50 anos é muito, Ernest, tu não acha? Sim, eu acho. E esse é o meu grande, essa é a minha grande, vamos dizer assim, dúvida, né? Por que que o payback dos 3 bilhões que o fundo americano está colocando na Liga Forte é de 50 anos? Mas, de qualquer maneira, vale lembrar o seguinte: são 20% que basicamente a empresa, entre aspas, né, Liga Forte, está cedendo para esse fundo. 80% dos direitos televisivos ainda ficam com os clubes, ou seja, eles ainda podem vender os 80% para outras empresas, para outros fundos. Eles podem, por exemplo, trazer patrocinadores, tá, para a Liga Forte ou para o televisionamento dos jogos dos times da Liga Forte e aí lucrarem os 80% e dividirem os 80%. E aí fica 20%, por exemplo, para o fundo americano e 80% para os clubes. Eles podem fazer diversas questões de arrecadação de valores. A única questão é 80% para um, 20% para outro. Basicamente é isso, porque assim, hoje, nesse momento, não há consenso, né, entre a Libra e a Liga Forte, ok? Então a CBF continuaria coordenando o Campeonato Brasileiro. A partir de 2025, eles gostariam, a CBF gostaria que fosse a Liga que coordenasse. E aí, praticamente é uma empresa, uma marca, que definiria os valores que chegariam, que entrariam, que seriam aportados dos clubes e tudo mais. Essa é a grande questão. Se não houver uma igualdade de pensamento, né, e uma liga única, daí vai ficar a lei do mandante. Daí o mandante pode pegar e negociar o seu direito televisivo e tudo mais. Mas se espera que haja um acerto entre as duas ligas, Libra e Liga Forte. Isso a CBF, vou voltar a dizer, a CBF gostaria de fazer em 2025, já para, então, a Liga coordenar. A CBF não quer mais coordenar o Campeonato Brasileiro e seria, então, nesse sentido, a importância também da Liga, tá? Lembrando, se tu não sabe muito bem sobre a Liga, tá aqui em cima o vídeo dos bastidores da reunião do Conselho Deliberativo dessa segunda-feira, trouxe para vocês aqui. E aí agora a gente tem algumas questões sobre reforços, tá, gente? Primeiro, o presidente Alessandro Barcelos ele concedeu uma série de entrevistas na parte da manhã e ele falou sobre o Ener Valencia, falou sobre o Cuéllar, falou sobre o Arangues. Eu tenho algumas informações de bastidor sobre o Arangues também bem importantes, tá? Ele disse que o Ener Valencia não vem. Ele disse que o Ener Valencia não vem, que neste momento não vai ser contratado, não contem com o Ener Valencia e tal. Ele disse que daqui 90 dias tudo pode mudar, porque o futebol é dinâmico, né? E aí a gente vai voltar lá para aquela informação. De novo, ele falando algo que não vai acontecer por conta de um acordo de cavalheiros entre o Internacional, o staff do jogador e o jogador, por conta de tudo lá que ele está passando na Turquia, de tudo que ele representa para o Fenerbahçe, para tudo que ele representa até mesmo hoje no futebol europeu, né? Que ele está em grande destaque e tal. Então, basicamente isso. Eu continuo com a informação de que ele está apalavrado, né, num termo, já num contrato direitinho, bonitinho, num documento e vai vir no meio do ano. Basta ver esse destaque, né, do presidente falando dos 90 dias. Sobre o Cuéllar também. O presidente Alessandro Barcelos disse que dificilmente ele conseguiria vir no meio do ano. E aqui é o seguinte, são valores principalmente. O Al Hilal, ele já teria aceito liberar o Cuéllar no meio do ano. Porém, com um aporte financeiro considerável, 5 milhões de euros. O Inter ofereceu 3 e eles não vieram. O Inter vai continuar oferecendo pouquinho mais, até chegar num limite, que eu ainda não descobri o valor, mas que não vai ser 5 milhões de euros. Então, 5 milhões de euros hoje é muito dinheiro, né? Comparado com o que o Inter ainda precisa. Por exemplo, no meio do ano, o Inter precisa comprar o Vitão. Ainda que a normativa da FIFA possa ser ampliada, claro, mas a tendência é que o Inter queira comprar o Vitão. Então a gente tem que pegar e pensar o que é mais importante. Trazer um 5, manter o nosso defensor, é uma questão também que vai ter muito bastidor, né, e muito desenrolar a partir disso também. E o Arangues, gente, olha só. O Arangues ele tem ficado de fora, né, dos relacionados, dos jogos do Bayer Leverkusen e tal. O Inter tenta de todo jeito trazer ele o mais rápido possível para cá para tratar ele. Por quê? Porque ele tem uma lesão na panturrilha.
Ele tem uma lesão na panturrilha, ele não joga desde outubro. Foi esse o motivo também que o Inter foi para lá, para a Europa, e mandou, inclusive, médicos e fisioterapeutas para lá, para também dar uma olhada no jogador. Só que o Bayer disse que ele involuiu, né? Teve um retrocesso na questão da melhora dele para ele poder ser novamente relacionado para os jogos, participar e tudo mais. O que eu tenho de informação, e eu já trouxe aqui para vocês, é que ele tem uma lesão crônica na panturrilha. E isso pode ser muito prejudicial para o jogador ao longo da sequência de uma temporada tão forte como essa que o Internacional vai enfrentar agora em 2023. Só para ter uma ideia, tá? Só para ter uma ideia. Se tudo der certo, se o Inter passa agora da semifinal contra o Caxias, em abril o Inter tem 9 jogos. Tá? Em maio o Inter tem 7 jogos. Ou seja, em 2 meses tu teria 16 jogos. Se tu pegar ainda desses últimos 10 dias aqui do mês, tá? Desses últimos 10 dias do mês, a semifinal contra o Caxias, tu vai ter então 18 jogos. 18 jogos em basicamente o quê? 60 dias. É um absurdo, é uma prática de quase 3 jogos, 4 dias, né? Um jogo a cada 3, 4 dias. O Arangues será que suporta isso? É outra coisa que a gente vai ter que pegar e se preocupar, e muito agora no meio do ano, quando voltar o Charles Arangues. E, se tudo der certo, como diz o presidente, né? Tudo pode mudar daqui 90 dias, o Ener Valencia. Beleza? Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. Obrigado por estar comigo aqui. A gente está indo para os 25 mil, hein? Tá indo para os 25, tá 23, quase 24. E aí a contagem para a primeira, vamos dizer, o primeiro quarto de centena, né? Achei muito legal o Lucas Colar conseguir 100 mil inscritos no canal dele. E vamos buscar, né? Óbvio. Vamos buscar também a plaquinha dos 100 mil. Vamos buscar fazer cada vez mais gente chegar aqui nos conteúdos, curtir, compartilhar. E é muito legal a parceria que vocês fazem comigo aqui também, beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.